Bom dia, caros colegas. Vamos falar aqui da parábola do rico e do Lázaro. Como é que você entende essa parábola muito contada por padres e pastores em certas ocasiões? O que significa essa parábola contada por Jesus? Como os líderes religiosos, dizendo-se baseados na Bíblia, a explicam? Vamos ver esta parábola do ponto de vista do catolicismo. Se concentram na atitude do rico, para dizer que Cristo estava ensinando as pessoas a não serem egoístas, terem compaixão para com os pobres, etc. Mas será que é preciso uma parábola com tantos elementos para ensinar sobre alguns sentimentos comuns das pessoas, reconhecidos por todos como errado? Ora, não precisa de uma parábola para ensinar que o egoísmo é errado. Jesus Cristo não ia usar uma parábola longa, de certa forma longa, e com vários elementos, só para dizer que o egoísmo é errado. Não, seria ilógico. Além disso, a palavra egoísmo aparece na Bíblia em Provérbios 18 e está ligada à insensatez e ao isolamento. Se fosse para ensinar sobre egoísmo aos judeus, Jesus teria simplesmente citado este conhecido provérbio da lei judaica. No evangelismo, ou seja, nas igrejas evangélicas, a parábola é usada principalmente como prova da existência do inferno. Também é usada para nomear um lugar literal chamado Seio de Abraão, que interpretam como uma espécie de pré-paraíso. Mas será que Deus permitiria que uma pessoa sofresse eternamente apenas por não ter dado migalhas a um pobre? Ademais, a situação do rico depois da sua morte não condiz com a concepção geral do inferno, conforme é concebido tanto por católicos como por evangélicos. O rico então se comunica de lá com Abraão, a quem chama de pai, e este também o chama de filho, e pede para que Lázaro, também morto, interceda em favor de seus irmãos vivos. Também não indica a existência de um lugar chamado Seio de Abraão, de onde os favorecidos ficam observando o sofrimento dos outros no inferno e negando-lhes intervenção a favor dos vivos. Você veja só como é que é ilógico isso daí. Quer dizer que quem está no seio de Abraão fica observando o sofrimento dos outros? Isso é estar numa espécie de paraíso? Observar sofrimentos? E outra, quem está no suposto inferno fica se comunicando com as pessoas do seio de Abraão, pedindo intervenção para que eles lá possam ficar negando? Não, isso aí não tem nada a ver com essas definições pagãs do inferno, do purgatório, etc. Com diferentes interpretações, tanto no catolicismo como no evangelismo, torna-se como literais as pessoas do rico e do Lázaro, a fim de explicar a existência de tais lugares espirituais que não são mencionados em nenhum outro lugar da Bíblia. Assim, para que a parábola não seja algo em dissonância com o resto da Bíblia, é preciso analisá-la melhor. Entendermos o que significa a parábola do rico e do Lázaro é o mesmo que entendermos a mensagem principal de Jesus. Jesus pregava em todos os seus ensinamentos o vindouro reino de Deus, seu pai, que restituiria o anterior paraíso terrestre perdido por Adão. Foi por este reino que ele deu sua vida, para que os que crescem nele pudessem viver nele para sempre. Jesus ensinava sobre o reino de Deus às pessoas através de parábolas. Em todas as parábolas de Jesus, os lugares significam tempos ou eventos, e as pessoas
significava um grupo de pessoas, ou mesmo anjos, ou ambos. Assim, não eram pessoas ou lugares literais aquelas mencionadas na parábola do rico e do Lázaro. Por exemplo, no texto bíblico de Mateus 12, do 24 ao 30, o inimigo do semeador significa Satanás, um anjo que, sendo inimigo da mensagem sobre o reino, simbolizada pelo trigo, ou seja, a mensagem era o trigo. Semeava joio, que significava mensagens diferentes daquela que Jesus dizia. Ou seja, a parábola iniciada, comparando-a declaradamente com o reino de Deus, não trata de simples disputa entre semeadores agrícolas humanos. Também todas as parábolas ditas por Jesus estavam sempre dentro de um contexto que visava o esclarecimento de algum assunto sendo tratado naquele momento. Da mesma forma acontece na parábola do rico e do Lázaro. Todos os seus componentes significam não as pessoas literais mencionadas nela, mas grupo de pessoas. E os seus lugares mencionados, como o seio de Abraão, também não significam lugares literais ou espirituais, como interpretam os líderes religiosos, mas tempos e eventos. A morte dos dois não significa uma morte literal, mas significa a mudança de condições, sempre em relação com a mensagem principal de Cristo, que era a favor do reino de Deus. Então, onde e por qual motivo, então, Jesus usou esta parábola? Vamos situar a parábola. Jesus está na metade do seu ministério terrestre, pregando o reino de Deus. Neste momento, está na Judéia e acabava de participar de uma refeição na casa de um fariseu, onde os assuntos principais eram o apego aos bens materiais e o alegado virtuosismo religioso dos fariseus. Ou seja, a parábola não foi contada ao povo comum, mas para os líderes religiosos da época. Os fariseus e escribas se orgulhavam de serem virtuosos aos seus próprios olhos, por seguirem rigorosamente a lei mosaica, mas desprezavam o povo, que consideravam como amaldiçoado. Eles até se gabavam de serem discípulos de Moisés. Isso está escrito em João 9, 28 e 29. Em vista disso, Jesus lhes diz: a lei e os profetas existiram até João. Dali em diante, o reino de Deus está sendo declarado como boas novas, e toda sorte de pessoas avança impetuosamente na direção dele. Lucas 16, 16. Em vista disso, para demonstrar que a lei mosaica já não estava mais em vigor e que agora o que valia era o que Cristo pregava, o reino de Deus, Jesus lhes disse: mas, aí é que entra a parábola que ele contou aos fariseus, para ensinar que aquela lei mosaica já havia passado e que agora o que vigorava era a mensagem do Cristo. E qual era a mensagem do Cristo? O reino de Deus. Então ele começou a contar a parábola. Mas certo homem era rico e costumava cobrir-se de púrpura e de linho, regalando-se de dia a dia com magnificência. Mas certo mendigo de nome Lázaro costumava ser colocado junto ao seu portão, estando cheio de úlceras e desejoso de saciar-se com as coisas que caíam da mesa do rico. Sim, também os cães vinham e lambiam as suas úlceras. Ora, no decorrer do tempo, morreu o mendigo e foi carregado pelos anjos para a posição junto ao seio de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. E no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão de longe, e Lázaro com ele na posição junto ao seio. Por isso chamou-o e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro mergulhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque estou em angústia nesse fogo intenso. Mas Abraão disse: Filho,
Lembra-te de que recebeste plenamente as suas boas coisas no curso da tua vida, mas Lázaro, correspondentemente, as coisas prejudiciais. Agora, porém, ele está tendo consolo aqui, mas tu estás em angústia. E, além de todas essas coisas, estabeleceu-se um grande precipício entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem podem as pessoas passar de lá para nós. Ele disse então: neste caso peço-te, pai, que o envies à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, a fim de que não cheguem a entrar neste lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que escutem a estes. Ele então disse: não assim, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Mas ele disse: se não escutam Moisés e os profetas, tão pouco serão persuadidos se alguém se levantar dentre os mortos. Esta parábola inteira está escrita em Lucas 16, dos versículos 19 ao 31. Assim, a parábola do rico e Lázaro significa, portanto, a mudança de uma situação com relação ao que Jesus estava falando antes aos fariseus. Antes de dizer-lhes esta parábola, a anterior situação do cumprimento obrigatório da lei de Moisés cedia lugar agora a uma nova ordem de coisas. Se a parábola indicava uma mudança de situação, a passagem da lei mosaica para a lei de Cristo, o que então significam Lázaro, o rico, o Hades? A católica Bíblia Sagrada também inverte Hades, ao passo que a versão João Ferreira de Almeida evangélica verte por inferno. O seio de Abraão, os 5 irmãos do rico, e Moisés e os profetas e o restante da parábola. O que significam esses elementos da parábola? O significado dos componentes da parábola, de acordo com o contexto da controvérsia entre Jesus e os fariseus, os componentes de suas parábolas são esses. O rico representa os líderes religiosos que, até a época de João o Batizador, estavam favorecidos com os privilégios espirituais simbolizados pela púrpura. A cor púrpura simbolizava uma posição privilegiada e linho branco simboliza as vestes daquele que se consideravam justos. Aqueles líderes religiosos simbolizados pelo rico tinham a oportunidade de discernir o que era certo e o que era errado, simbolizado pela farta mesa do rico, ou seja, a lei de Moisés, na qual se banqueteavam. Dada a farta leitura da lei mosaica, na verdade estavam amparados pela lei, que os mantinham naquela posição. Uma posição que não souberam aproveitar, visto que ela apontava para uma mudança, agora dita por Jesus. Aqueles líderes religiosos, na verdade, não queriam aquela mudança. Além disso, ao invés de usarem da fartura espiritual que dispunham para beneficiar o povo com ela, eles reservaram essa fartura para si mesmos, não praticando-a corretamente e negando-a ao povo. Isso é bem o que acontece hoje em dia. Você veja bem, os líderes religiosos desfrutam do bom e do melhor nas suas congregações, sejam elas católicas ou evangélicas, e o povo está sempre à míngua. Lázaro. O que significa Lázaro? Evidentemente representa o povo comum, discriminado pelos líderes religiosos como sendo Anharetes, ou povo da terra, hoje mais popularmente chamado de Ralé. Os fariseus negaram ao povo os benefícios da lei mosaica, e tudo o que ofereciam eram absurdas interpretações da lei, simbolizadas pelas coisas ou migalhas que caíam da mesa do rico. Suas úlceras, as úlceras de Lázaro, significam a condição em que o povo estava diante do jugo dos líderes religiosos. E os cães que lambiam significava que o povo só se associavam com estranhos à lei, que lhes atormentava por causa dessa condição. Mas Lázaro, ou o povo, tinha vontade de aprender direito à lei.
simbolizada pelo desejo de saciar-se com as coisas que caíam da mesa do rico. Tinha desejo da fartura espiritual que seus líderes religiosos dispunham. E até a época de João o Batizador, isso lhes foi negado. O que significa então a morte dos dois? Significa que ambos passaram a uma condição diferente, agora, visto que não estavam mais sob a lei mosaica, mas sim sob a lei do Cristo. Depois de João o Batizador. Se o rico e Lázaro não são pessoas literais, a morte deles também não é literal. Tanto o povo como os líderes religiosos continuaram vivos literalmente, de forma que a morte deles significa uma mudança de condição. Antes de João o Batizador, vigorava uma condição, e depois dele, outra bem diferente. Quais são agora as tais condições? De acordo com a parábola, Lázaro morreu primeiro e foi carregado ao seio de Abraão, que significa que a partir de João o Batizador, o povo passou a ter o privilégio de conhecer as mensagens de Deus. Quer dizer, o seio de Abraão não é um lugar espiritual que existe supostamente interpretada pelos evangelhos, mas é que agora o povo dispunha de conhecimento. Ele podia dispor daquilo que antes, na lei mosaica, estava lhe sendo negado. E essas mensagens agora eram dadas a ele diretamente por Jesus e pelos apóstolos, sem precisar passar pelas interpretações dos líderes religiosos. Essa posição nada tem a ver com conforto material, mas sim espiritual. O povo antes passava fome espiritual, sentado ao portão da casa do rico. Agora essa fome foi satisfeita e eles estão livres do jugo de seus antigos líderes religiosos. Com o rico acontece o contrário. Ele vai para o Hades. Hades em grego significa lugar não visto e é empregada na Bíblia para se referir à morte. Assim, o rico, depois de João o Batizador, está agora como que morto espiritualmente. Já não é mais o líder religioso do povo, embora continue rico materialmente. Não é mais espiritualmente. Não é mais favorecido pela lei mosaica e, nesse quesito, é visto como estando em tormentos. O que atormenta o rico? Você pode notar que, até mesmo hoje, os líderes religiosos eles não são mais líderes de nada. Eles têm um povinho dentre um povo gigantesco. Mas antes não era assim. Até João o Batizador, quando ainda vigorava a lei mosaica, eles tinham todo o povo nas mãos. Mas agora eles não têm mais. Eles não têm mais controle. Cada um pode escolher o que quiser. O tormento do rico significam as mensagens sobre o reino de Deus, que é aquela mudança que ele não queria que acontecesse. Tais mensagens são incompatíveis com o que ensinam e contra tais mensagens os da classe dos líderes religiosos lutam desesperadamente, usando inclusive de mentiras. Eles não aceitam as mensagens porque não querem perder o privilégio de serem líderes, pois na nova condição que passou a vigorar depois de João o Batizador, não existem mais líderes espirituais humanos. A água na ponta do dedo de Lázaro, o rico acaba pedindo aquele que está junto de Lázaro. Que, lembra que ele fala, molhe o dedo em ponta de água e venha me saciar aqui. Que eventualmente simboliza Abraão, neste caso, o Abraão da parábola, significa o próprio Deus favorecendo o povo. Que lhes alivie o tormento por receberem um dedo molhado em água. Um dedo molhado em água não refresca quem está em angústia, em um fogo intenso, caso esses elementos fossem mesmo literais. Assim, o que o rico pede é que Lázaro pare de dizer aquelas mensagens.
Mas a resposta de Deus o lembra que eles já tinham não só um pingo de água, mas toda a água que precisavam, sem estarem em tormentos no fogo intenso. Esse fogo intenso significa a condição desfavorável em relação às mensagens do reino. Deus também fala ao rico que estabeleceu-se um grande precipício entre ele e Lázaro. Este grande precipício significa o justo julgamento de Deus que deu origem àquela inversão da condição dos dois personagens. O verdadeiro pai do rico. O que significa isso aí agora? Né? Note como o rico, mesmo chamando Abraão de pai, reconhece que não é filho do mesmo Deus de Abraão e do povo. Eles pedem ao Abraão, visto junto a Lázaro, que este o envie à casa do meu pai. Lembra que ele disse isso? Ué, como é que ele chamou pai Abraão e agora envio à casa do meu pai? Então, ele não ia pedir para um enviar para a casa dele mesmo, né? O envia à casa do seu pai, para que este avise seus 5 irmãos, a fim de que não ocorra com eles o mesmo. Quem é este outro pai? Se não é o próprio Deus de Lázaro, que é o único pai e não existe outro, só pode ser Satanás, o pai das mentiras e das interpretações errôneas da palavra de Deus. Os 5 irmãos do rico são seus aliados religiosos externos ao redor do mundo, que ainda não se atormentam com as mensagens sobre o reino, o que realmente não acontecia naquela época, mas que agora, nos últimos dias, acontece. A resposta de Deus, o Deus de Abraão e do povo, é de que eles ainda podem ter a palavra, a Bíblia, para estudar a fim de se salvarem. Eles, quando ele diz assim, ó, eles têm Moisés e os profetas, diz Deus. As Escrituras identificam Jesus como o Messias, predito pela lei mosaica, a fim de que todos os que o aceitam tornem-se seus discípulos. Ou seja, até mesmo os líderes religiosos de hoje em dia, eles têm a Bíblia. Eles não têm que pedir por sinais. Eles têm a Bíblia. Eles podem, mas não querem fazer isso, né? Evidentemente. Ou então eles são contra mesmo, certo? Eles querem continuar líderes materiais e não querem saber dessa mudança de condição. Eles têm a Bíblia. Eles podem, assim como todo o resto do povo, estudar a Bíblia e aceitar essa mudança. O que significa a palavra quando Abraão disse para o rico, lá em tormentos, falou assim, eles têm Abraão e os profetas. Se não escutaram mais, será que eles vão escutar quem se levantar dos mortos? Você sabe o que ele disse para Abraão? Ele disse assim, não assim, pai Abraão. O que significa isso? Por fim, o rico, ou os líderes religiosos, tanto os daquela época como os atuais, assumindo-se como obstinados filhos de Satanás, retruca essa resposta. Ele se recusa a aceitar o entendimento correto da palavra de Deus e não a quer para os seus outros 5 irmãos. Não assim, pai Abraão, diz. Ele admite ter outro pai, embora chame Abraão de pai. Mesmo falando com o próprio Abraão, ele não escuta, não obedece e retruca. Exatamente como faz Satanás, seu verdadeiro pai. E pede para mostrar aos irmãos mais sinais, como os que Jesus fez e rejeitaram. Pedindo para alguém dentre os mortos, os profetas, que ele mesmo matou quando pregavam, e pregar a eles. Ou seja, eles estão pedindo uma repetição. Se você for católico, você não vai na missa, não tem uma certa parte lá onde o padre diz assim, ó, incitando o povo, dê-nos um sinal e seremos salvos. Para que outro sinal? Se ele já tem a Bíblia ali no pedestal. Todos os sinais já estão ali dados, só que eles rejeitaram esses sinais.
Se eles têm ali Moisés e os profetas na Bíblia, por que eles estão pedindo para que haja mais sinais, sendo que já rejeitaram os primeiros sinais? Ou seja, são obstinados. E isso não acontece só com os católicos, não. É com os evangélicos também. Eles estão sempre precisando de milagres acontecerem para que eles possam acreditar. Eles ficam pedindo sinais, milagres, todos os dias. Ora, eles já não têm Moisés e os profetas na Bíblia? Que escutem a esses, que leiam a esses, que estudem a esses. Porque já rejeitaram esses sinais e ficam pedindo mais. A resposta que Abraão, ou o próprio Deus da verdade, diz ao rico, ajuda a entender por que não haverá mais sinais, como as alegadas curas de hoje em dia. Se não escutam Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos se alguém se levantar dentre os mortos. Jesus também realizou muitos sinais, inclusive ressuscitar mortos. Alguns que viram esses sinais acabaram depositando fé e tornaram-se discípulos de Jesus. Os fariseus também viram esses sinais, inclusive eles viram até a ressurreição de pessoas mortas. Mas o rejeitaram mesmo assim. Assim, o que Abraão diz é que não há necessidade de novos sinais. As escrituras já bastam. Os 5 irmãos do rico, de mesma índole e maldade dele, agiram da mesma forma, rejeitando-os. Ou seja, do que adianta a pessoa ler na Bíblia, olha, Jesus ressuscitou aqui um morto. Ah, eu não vou acreditar nisso. Eu vou querer ver pessoalmente. Para quê? Ele vai rejeitar do mesmo jeito. Tá? Ele é mau. A pessoa, os líderes religiosos, eles são obstinados. Eles não aceitam. Eu já vi líder religioso aqui, daquela canção nova, dizer que o dilúvio não existiu, que Noé não construiu a arca. Ou seja, eles rejeitam categoricamente todos os sinais escritos na lei mosaica e até mesmo os sinais feitos por Cristo. Conclusão: como podemos aplicar esta parábola em nossos dias? Pelo reconhecimento de que a palavra de Deus e o favor de Deus estão sendo dados a todos, sem precisar passar pelo crivo de líderes religiosos, quem aceita o que esta parábola verdadeiramente diz, fica livre das interpretações mesquinhas que envolvem ganância e mentira dos líderes religiosos e entende melhor a verdadeira mensagem de Cristo, a restauração do reino de Deus no seu devido tempo. Basta fazer a comparação dos líderes religiosos atuais e os da época em que Cristo disse esta parábola. Assim como os fariseus, os atuais líderes religiosos não conseguem entender a palavra de Deus, tentam interpretar os textos de uma maneira conveniente para eles e nenhum deles fala em reino de Deus. A parábola do rico e Lázaro é uma condenação aos líderes religiosos, incluindo os atuais, que se julgam donos da verdade, mas que, na verdade, passam fome espiritual e têm de se contentar com migalhas ou interpretações. Isso, interpretações bíblicas são migalhas. Ou interpretações próprias da fartura que está hoje à mesa espiritual de Lázaro, ou o povo. Esta foi a parábola do rico e do Lázaro. Qualquer dúvida, só comentar aqui. Bom dia a todos.